A versão da teoria correspondencial da verdade que eu defendo consiste em uma elaboração da versão verificacionista da teoria correspondencial proposta por Maurice Schlick em uma esquecida tese de habilitação de 1911. Esse filósofo sugeriu a existência de um ato de aferição da correspondência que nada mais é do que um ato verificacional através do qual se estabelece se o conteúdo de uma hipótese considerada é ou não é idêntico ao conteúdo da observação verificadora dessa hipótese. Se essa identidade existe, há correspondência. E se há correspondência, então a hipótese é verdadeira. Já se essa identidade não é encontrada, não há correspondência e o conteúdo da hipótese é falso. Para exemplificar, suponha que você tenha lido ontem na internet a frase "irá fazer bom tempo nas praias amanhã". Você vai à praia e é surpreendido por uma tempestade. Você pensa, a previsão era falsa. O que você acabou de fazer? Ora, você comparou o conteúdo da hipótese que constitui a previsão com o conteúdo da observação, notando que a esperada identidade de conteúdo não existe, o que equivale a concluir que a proposição hipotética "irá fazer bom tempo nas praias amanhã" é falsa. Suponhamos agora que você vai à praia e encontre o céu todo azul. Nesse caso, você verifica uma identidade entre o conteúdo da previsão e o conteúdo da observação. Essa identidade é o que chamamos de correspondência, a verdade da previsão. Essa explicação da relação correspondencial como resultante de um ato verificacional pode ser complementada com uma explicação da natureza da identidade não identidade do conteúdo. Valemos-nos para tal da noção de isomorfismo estrutural. A noção de isomorfismo entre os conjuntos A e B, tal como eu entendo aqui, faz duas exigências. Primeiro, os elementos do conjunto A devem estar em relação bionívoca com os elementos do conjunto B. Segundo, os elementos do conjunto A devem estar concatenados entre si da mesma forma que os elementos do conjunto B. Considerando como elementos do conjunto A nomes e predicados monádicos e eniádicos, e considerando como elementos do conjunto B objetos e propriedades singulares e relacionais, vemos que dizer que o conteúdo da hipótese de que Sócrates é calvo ou de que o gato está no tapete é o mesmo que o da observação, implica em dizer que a estrutura da hipótese, digamos CS ou GST, é a mesma que a estrutura do conteúdo de observação, que será, respectivamente, CS e GST. Essa é uma condição interna mínima da identidade de conteúdo. Uma questão que se coloca é de saber quais são os elementos do conteúdo da observação ou da hipótese. Longe de optarmos por uma solução metafísica como a de Wittgenstein do Tractatus, segundo o qual o mundo possui apenas uma única divisão em elementos simples, eu opto, inspirado no Wittgenstein das investigações, em admitir uma divisão múltipla do mundo, na qual os elementos dos conjuntos eventualmente isomórficos são pragmaticamente determinados de acordo com o contexto, ou seja, segundo as regras provenientes do jogo de linguagem no qual a hipótese e a observação são feitas. Por isso, quando digo que o gato está sobre o tapete, pode bem ser que os elementos participantes do conteúdo pensado sejam as representações do gato e do tapete, além da relação de estar sobre. Uma análise ulterior se mostra injustificada. O apelo ao jogo de linguagem também serve para explicar por que o conteúdo da proposição observacional verificadora não pode ser falso, é o que nos conduziria a um regresso ao infinito. É que no contexto do jogo de linguagem no qual se dá a verificação, a proposição observacional possui um conteúdo que é admitido dentro do jogo como inquestionavelmente verdadeiro. Isso não significa que no contexto de outro jogo de linguagem, outro sistema de linguagem, outra prática linguística, este conteúdo não possa ser questionado como possivelmente falso, fazendo então parte de uma hipótese. Finalmente, eu gostaria de mostrar que a versão que eu acabo de
sugerir, esboçar de uma teoria correspondencial parece ser generalizável para toda e qualquer proposição, inclusive as das ciências formais, tradicional reduto do coerentismo. Um teorema como a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus pode ser visto como uma hipótese cujo conteúdo pode ser tornado idêntico ao conteúdo de uma proposição que é resultante de um procedimento de prova a partir da aplicação dos axiomas e postulados da geometria euclidiana a um triângulo qualquer. A identidade de conteúdo do teorema com o conteúdo daquela proposição resultante do procedimento de prova constitui a verificação do teorema, a sua correspondência com o fato. Esse fato é formal, linguístico. Sendo assim, e considerando que a matemática tem sido vista como paradigma do coerencialismo, tal interpretação da relação correspondencial leva a ao menos um resultado, supostamente, um resultado importante, que é a descoberta da subordinação da teoria coerencial à teoria correspondencial. A coerência nada mais é do que um mecanismo interdoxal através do qual a correspondência é demonstrada.